Olá, estamos vivendo na era da inteligência artificial. Há muito pouco tempo, isso era apenas uma possibilidade. Hoje se tornou uma realidade em nossas vivências cotidianas, mesmo que não percebamos. Já falamos aqui sobre inteligência artificial, mas hoje a gente quer focar nos impactos dela na área da educação. Há muito que se questionar sobre os benefícios e malefícios da IA. E para discutir esse assunto aqui no programa, convidamos o professor e pesquisador da UFPB, Rodrigo Rebouças. Ele é coordenador e fundador do IT, Laboratório de Engenharia de Software Aplicada, e trabalha formando alunos e ajudando empresas em processos de transformação digital. Está no ar mais um Câmara Aberta para você. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, professor Rodrigo. Muito obrigado, Michele. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, tá? Para discutir mais uma vez esse tema que está tão em voga aí na sociedade, né? O tema é tão instigante, então, e vamos trazer ele para o universo da educação. Mas antes disso, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que é essa famosa inteligência artificial, de uma maneira geral, com o que estamos lidando, professor. Certo. Michele, é o seguinte, é fundamental que a gente entenda de uma forma básica assim, quais são os limites, né, e as possibilidades desse objeto, dessa coisa que a gente está vivenciando na sociedade. Inteligência artificial, ela já está conosco há décadas, certo? Então, quando você entra num prédio que visualiza, né, identifica a sua face, aquilo ali é uma inteligência artificial. Na hora que você navega na internet e recebe publicidade, aquela publicidade ela está usando algoritmos que aprendem o seu interesse de compra para poder exibir a propaganda que está mais ligada a você. Então, assim, a inteligência artificial ela está em diversas áreas na sociedade, só que ela ficou mais... A gente nem foi percebendo muito ali, né? Exato, ela estava de uma forma indireta. Digamos que as pessoas elas interagiam com a IA, sem saber o que era, né? Ou seja, elas nós interagimos no dia a dia de uma forma indireta, sem saber que existe um IA ali por trás, né? Só que aí, há poucos anos, veio a OpenAI, né, que é a empresa que está por trás do ChatGPT, e lançou o ChatGPT de forma ampla para a sociedade. E, assim, foi uma das ferramentas de tecnologia com maior alcance, né, com maior adesão, tá, em menor espaço de tempo que a gente teve já na história da tecnologia. E é o seguinte, é uma ferramenta, bem, o ChatGPT é uma ferramenta onde você tem uma interface de chat que as pessoas, a humanidade está acostumada, todo mundo conversa via WhatsApp, via ferramentas de mensagem, né? E a inteligência artificial que está ali por trás, ela é uma inteligência que é capaz de conversar, né, de falar, de interagir com o ser humano usando a linguagem, a nossa linguagem humana. Há 2 anos, né, a OpenAI, que é a empresa que está por trás do ChatGPT, lançou, né, essa ferramenta com uma interface de inteligência artificial que é uma interface comum para as pessoas. Então, assim, todo mundo está acostumado a usar, a bater papo via WhatsApp, via, né, mensagens de chat, tá? E aí você coloca uma inteligência artificial que entende a nossa linguagem. Então, a gente está falando de um modelo de linguagem, é uma inteligência artificial que é um modelo de linguagem, ou seja, ela entende a nossa linguagem e ela consegue responder usando a nossa linguagem. E isso é extremamente popular, concorda, né? Quer dizer, qualquer pessoa que abre uma interface de um chat pode começar a conversar com a inteligência artificial e a inteligência artificial lhe responde. Então, isso, assim, foi e né, uma interação muito direta entre as pessoas e a inteligência artificial, certo? Que antes a gente só usava olhando, né, identificando a sua face quando vai entrar no local, enfim, tá?
Mas assim, e como é que funciona esse ChatGPT ou outros modelos, né? Porque hoje em dia a gente está falando de uma solução, esse modelo de linguagem, nós temos diversas empresas hoje, por exemplo, das grandes, nós temos a OpenAI, temos o Gemini com a Google, temos o próprio GPT que tem a Microsoft, né? Com o Bing que usa o ChatGPT por trás, temos o Llama da Meta, né? Que todo mundo hoje usa. Bem, está disponível, né, no WhatsApp e no Instagram também, aquela inteligência artificial ali. Aquilo ali é uma inteligência artificial que a gente chama de Llama, tá? É o modelo Llama. Mas o que é isso? Certo? Vamos tentar entender com o que a gente está conversando, né? Então é o seguinte, inteligência artificial é um algoritmo, certo? É um software, é um programa, tá? Que ele aprende coisas. E para aprender eu preciso treinar. Certo? Então, imagine que eu tenho uma criança aqui que nunca teve acesso a nada no mundo, a nenhuma informação no mundo. Chegou aqui, pá, não sabe nada sobre o mundo. E aí eu mostro para ela um gatinho, certo? E aí eu pergunto assim, o que é isso? Aí ela, não sei. Aí eu digo, olha, isso é um gato. Aí ela vai aprender que aquela imagem é um gato. Então eu mostro 2 gatos, 3 gatos, 4 gatos. A partir daí, quando eu mostro um 14º, um milionésimo gato, ela já vai saber o que é um gato. Se eu mostrar um cachorro, que tenha as orelhas mais em pé, ou coisa parecida, um focinho, né, mais menor, a criança vai olhar e vai responder o quê? Um gato. Por quê? Porque ela foi treinada com gatos, certo? Aí, nesse momento, eu posso dizer, não, isso aqui não é um gato, agora é um cachorro. E eu vou começar a treinar a criança em relação a cachorros e ela começa a aprender a identificar gatos e cachorros. Entende a ideia? Uhum. E uma coisa que é fundamental a gente entender é que a criança, ela foi apresentada a essas diversas imagens sobre gatos e cachorros, mas ela aprendeu. Quando eu pergunto à criança e mostro uma imagem, se aquilo é um gato ou é um cachorro, ela não vai buscar imagens por aí para saber se é um gato ou um cachorro. Ela já aprendeu, entende? Então, o algoritmo do ChatGPT ou desses modelos de linguagem, né, ChatGPT, Gemini, etc., foram algoritmos que praticamente leram toda a internet, certo? Todo o nosso conhecimento humano, Wikipedia, livros, artigos, certo? Então, durante um tempo muito longo, tá? E ao aprender, esse algoritmo, esse software, esse sistema, né, ele aprendeu a como é que se comunica, certo? Aprendeu como se comunica. E o conhecimento que ela adquiriu, né, que esse modelo adquiriu, é um conhecimento que está limitado ao que ele aprendeu. Entende a ideia? Uhum. Certo? Quando a gente fala de ChatGPT, por exemplo, o tempo de treinamento terminou, da versão mais atual, que as pessoas podem usar aí em casa, terminou em janeiro de 2023, certo? Isso hoje, fevereiro de 2025, certo? Ou seja, a última atualização foi janeiro de 2023. O que significa isso? Significa que, durante um tempo, a OpenAI, que é a empresa responsável, ela treinou esse modelo e parou esse treinamento em 2023, né, em janeiro de 2023. E a partir daí, nós estamos utilizando esse modelo. Tá? Então, se você perguntar coisas atualizadas sobre o modelo, ele não vai saber responder. Por quê? Porque foi treinado no passado. Entendeu a ideia? Aí só as versões mais atualizadas do novo treinamento. Isso. Ou vários desses modelos já estão começando a fazer consultas na internet, né? Então, hoje, se você chega para o ChatGPT na versão 4, hoje, fevereiro de 2025, né? Se fizer uma consulta, se ele não tem aquela informação ou entende que aquela informação ela é contemporânea, então o modelo faz uma busca na internet, pega o resultado dessa busca, interpreta e responde. É bicho inteligente mesmo. Não é? Agora vamos trazer para a educação. Vamos. Então, sem emitir aquele juízo de valor de se é bom ou se é ruim, mas explica para a gente, na educação, professor, como é que isso já vem sendo utilizado, tanto do ponto de vista do aluno, do docente, do professor, quanto também dos gestores nessa área. Tá. Tem exemplos a se dizer, porque às vezes a gente vai usando, que nem o senhor falou, né? Que nem a identificação facial que a gente se tornou tão lugar comum que a gente nem percebe que a gente está usando e que aquilo é a inteligência artificial. Vamos lá.
Assim, hoje a gente vive só já deixando bem claro para ti, Michele, é que a, a humanidade está aprendendo a usar essa ferramenta, né? Assim, a gente está exposto a ela há poucos anos, né? Então, ainda não existe um juízo de valor, a ética, ela precisa ser revista, certo? Sobre algumas questões, porque, enfim, então, tudo ainda é um grande laboratório, certo? E nesse laboratório nós precisamos experimentar, tá? E assim, o que a gente tem observado é o seguinte, por exemplo, os estudantes, né, eles podem utilizar ferramentas como essa de modelos de linguagem, resumindo textos, né, ajudando na elaboração de questões, certo? Então, eu tenho um determinado assunto que eu preciso estudar, então eu posso pegar um determinado conteúdo e dizer assim, ChatGPT ou Gemini, gere 10 questões para mim sobre esse assunto. Para que eu possa, você exercitar as respostas, né? E eu posso ter uma questão, bem, isso usando para o bem, né? Eu posso ter uma questão que eu não sei responder e pedir para um modelo de linguagem me explicar a resolução de uma determinada questão, entende? Ou seja, isso já vem sendo feito por muitos alunos. Isso. Aí é aquela coisa, assim, nós temos um problema, né, que é relacionado ao uso, muitos alunos pegando atalhos, né? Ou seja... Ela vai chegar lá. Né? Ou seja... Mas assim, eu digo, a inteligência artificial hoje é utilizada na elaboração de softwares que ajudam no ensino-aprendizagem? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, no estudante a gente pode utilizar essa questão de auxílio no processo de aprendizado, né? Para o professor, certo? Você pode lhe ajudar, né? A inteligência artificial, ela pode lhe ajudar na elaboração de planos de cursos, na elaboração de planos de aulas, na elaboração de provas, né, de exercícios, certo? Na correção desses exercícios. Porque lembre-se que nós estamos com um modelo que consegue entender a nossa linguagem. Então eu posso, por exemplo, pegar a resposta de um estudante, oferecer para o modelo, né, para a ferramenta que eu estiver utilizando, dizer assim, olha, a resposta correta dessa questão, dessa atividade que eu passei para o aluno é essa. Então verifique se estes alunos responderam de forma adequada e dê um feedback, ou seja, sugira respostas, né, ou melhorias e por aí vai, né? E em termos de gestão, se a gente pensar na gestão escolar, as oportunidades também são inúmeras, né? Porque a gente pode usar não só modelos de linguagem, mas inteligência artificial como um todo, classificação, etc., para entender como os nossos alunos estão aprendendo a acompanhar os resultados, certo? Entender as tendências, tá? E, enfim, questões administrativas do dia a dia do gestor também, né? Se eu preciso, inclusive financeiras. Financeiras, análise financeira, né? Eu preciso gerar um relatório, eu preciso gerar uma solicitação, um protocolo, enfim, tudo isso são ferramentas que nos ajudam a aumentar produtividade. Isso aí seriam os impactos benéficos, já entrando nessa questão dos impactos benéficos, que eu queria que o senhor citasse alguns, como já vem citando, mas assim, especificamente um que o senhor acha que é o maior ganho que a inteligência artificial nos traz. Produtividade? Produtividade é um elemento assim chave hoje, né? Eu diria que se você domina uma determinada área de conhecimento, domina um determinado ponto, né, conhecimento, usar uma inteligência artificial, né, um modelo de linguagem como esses, vai lhe ajudar a ganhar tempo. Para o professor, por exemplo, na área educacional, ele ganha tempo ali nas correções, como você falou. Isso, exatamente. Tanto aumenta a sua produtividade, ganha tempo com essas questões, né, quanto você pode aumentar a escala, né, ou seja, a quantidade de coisas que você consegue lidar, né. Por exemplo, há alguns períodos eu tinha uma dificuldade muito grande de corrigir, né, atividades de uma turma de 60 alunos, certo? Hoje, usando a inteligência artificial, a gente consegue já dar feedback aos estudantes, certo? De forma individualizada, tá? Usando uma ajuda de uma inteligência artificial, né? Então, observe que nesse ponto, o que a gente está fazendo? Está utilizando a IA, né, como uma ferramenta para aumentar a minha produtividade naquela minha tarefa, certo? Então, isso é um aspecto que eu diria que é um dos grandes ganhos para nós
da sociedade em geral que for utilizar o ChatGPT ou utilizar o Gemini diretamente. A gente pode usar essas ferramentas também através de software. Então, assim, nós estamos visualizando também na internet aí uma explosão de dezenas de milhares de ferramentas que usam essas tecnologias por trás para facilitar tarefas específicas. Exemplo, se eu quero fazer um PowerPoint, né, uma apresentação, existem dezenas e dezenas de sites hoje que já usam a gente chama de inteligência artificial generativa para produzir o PowerPoint, para produzir uma apresentação, tá? Se eu quero gerar um vídeo, né? Então eu quero fazer um vídeo de apresentação para a minha empresa. Então eu posso utilizar essas ferramentas que por trás estão utilizando esses modelos inteligentes, entende? O senhor lidera um laboratório, né, a gente falou aqui, que produz muitas soluções aplicadas em empresas e na sociedade, né? Hoje há uma necessidade latente de soluções para a educação inclusiva. O uso da IA, da inteligência artificial, também pode auxiliar nesse processo? Certamente. E, inclusive, ajudando as escolas, né, a tratar pautas de inclusão, por exemplo, de estudantes, certo? Que são neurodivergentes, né, autistas, que a gente vê com muita frequência dentro das escolas, né? Então, por exemplo, eu interagi com uma escola em que um grupo lá da coordenação estava com essa dificuldade, e a dificuldade era o seguinte: olha, Rodrigo, o pessoal aqui tem muito problema para poder gerar um plano de curso personalizado para crianças que têm autismo, por exemplo. E o autismo, ele tem diversos graus, então você tem que gerar uma coisa trabalho bem personalizada, né? E, enfim, e era um dos maiores calos lá. E aí, quer dizer, usando a inteligência artificial, né, generativa, esses modelos, né, você pode utilizá-la para poder lhe auxiliar nesse aspecto, né? Então, você oferece informações. Então, olha, eu tenho tais e tais características, eu tenho tais características da criança, esse aqui é o determinado conteúdo e tal. Me sugira um plano de curso, certo? Que envolva e como eu devo tratar os diferentes assuntos desse plano de curso com esta criança. Estas características dessa criança. Isso, dessa criança, né? Então, isso é fantástico. Gere uma atividade, né, para esta criança com que tenha essa característica específica, né? Então, e assim, a gente tem também no mundo, né, algumas ações. Tem o Khan Academy, né, que já era muito comum, muito famoso por criar conteúdos para ensinar, né, assuntos do ensino médio, ensino fundamental, no mundo todo, o Khan Academy. E agora eles estão investindo em inteligência artificial para poder criar tutores inteligentes. Então você entra, por exemplo, no Khan Academy e vai aprendendo o conteúdo de acordo com o seu nível e o seu ritmo, né? Então, a plataforma aprende com você, né, como é que está a sua situação e vai adaptando o conteúdo de acordo com a sua situação, certo? Então, assim, é o que a gente sonhava, né, há muito tempo, quando falava sobre tutores inteligentes, né, que seria a ideia da gente ter uma ferramenta de software que tivesse inteligência suficiente para poder ensinar as pessoas de forma personalizada. Então, enfim, estamos começando a viver isso. É impressionante. A gente está falando até agora, está na hora do intervalo, claro, vou chamar o intervalo, mas só falando que a gente até agora falou das coisas, dos aspectos positivos. Inclusive, essa questão dos tutores, eu já vi plataformas aí vendendo a questão para o ensino e aprendizagem de línguas. Sim. Você tem um tutor que vai interagir com você no conversation, em inglês ou em qualquer outro idioma. Estamos conversando com o professor da UFPB, Rodrigo Rebouças, sobre os impactos da inteligência artificial na educação. É hora do intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
Educação. Estamos aqui pelas ruas do Cristo para saber qual é a João Pessoa que o pessoense quer para o futuro. Me diz um negócio, qual é a João Pessoa que tu quer para o futuro? Rapaz, eu acho que é uma João Pessoa mais planejada, mais desenvolvida e pensar para o nosso futuro. E o futuro de João Pessoa passa por aqui, debatendo o futuro da cidade que está perto de chegar a 1 milhão de habitantes. Somos a capital que mais cresce no Nordeste e é por isso que o debate do plano diretor, da ocupação do solo, do zoneamento, tudo passa por aqui. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com o professor Rodrigo Rebouças, da UFPB, sobre os impactos da inteligência artificial na área da educação. E para começar a falar sobre os impactos negativos, eu queria trazer aqui, professor, uma reportagem em torno da proibição por lei do uso de celulares em sala de aula. Vamos conferir. A restrição do uso do celular já vinha sendo adotada em muitas escolas nos últimos anos, seja por meio de leis estaduais, seja por iniciativa da própria instituição de ensino. É o caso desta rede de colégios do Distrito Federal, que tem 5.000 alunos do ensino fundamental e médio. No recreio ou intervalo, o aparelho é permitido, mas em sala de aula, o aluno não pode nem tirar o aparelho da mochila. Na sala, a escola só permite o uso para fins pedagógicos, com a permissão do professor. A limitação do uso do aparelho foi adotada no início de 2024 e, segundo a diretora pedagógica, Raquel Sampaio, trouxe bons resultados. O nível de atenção e concentração dos alunos durante as aulas é outro, consequentemente, o envolvimento deles com as atividades propostas e o resultado, de aprendizagem no final desse caminho. Então, isso se mostra uma decisão muito acertada do ponto de vista pedagógico mesmo, cognitivo da aprendizagem. Um relatório da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, afirma que o celular pode prejudicar a aprendizagem e a concentração dos alunos. Segundo a ONU, 1 em cada 4 países tem leis que proíbem smartphones nas escolas. Na França, o uso é proibido para estudantes com menos de 15 anos. Na China, todos os alunos são proibidos de levar os aparelhos para a escola desde 2021. A lei proíbe o uso não pedagógico de celulares por estudantes durante as aulas, no recreio e nos intervalos entre as aulas. Mas há exceções. O aparelho poderá ser usado para atividades pedagógicas autorizadas pela escola, em situações de emergência, para garantir acessibilidade e atender às condições de saúde dos alunos. A medida vale para a educação infantil, ensino médio e fundamental de escolas públicas e privadas e já entra em vigor agora no começo do ano letivo de 2025. Segundo o Ministério da Educação, a pasta está preparando material de orientação, ações de comunicação e formação para as redes e escolas. A gente quer fazer uma proposta de um maior número de atividades para esses alunos durante os intervalos, para que eles reaprendam a uma convivência sadia e longe das redes sociais em especial. Professor, fala um pouco sobre essa reportagem, como que o senhor vê essa questão da proibição ou da limitação desse uso do celular, porque é através deste aparelho, que é um computador, obviamente, que se acessa essa inteligência artificial para todas as áreas, incluindo na sala de aula, para a educação. Aí, como é que o senhor vê essa questão? Michele, eu acho que a gente tem que pensar sobre esse ponto, da seguinte forma. Assim, na minha visão, a gente está falando sobre o uso de tecnologia, certo? Quando a gente pensa no uso de celular, as crianças elas querem usar o celular, os adolescentes, não é para
investigar melhor o conteúdo que está sendo dado em sala de aula, né? Elas querem acessar as redes sociais, interagir com... Joguinhos, né? Jogar, interagir em rede social, interagir com os colegas via grupos, né? E aí, assim, eu acho que sempre que a gente estiver lidando com questões de tecnologia, seja celulares, seja inteligência artificial, coisa parecida, nós temos que voltar a algumas questões fundamentais do que é ser humano, certo? Então, assim, nós, enquanto seres humanos, nós precisamos interagir com pessoas, certo? Assim, um ser humano é um ser social que precisa de interação social, tá? Física, tá? O nosso cérebro ainda está, né, ainda é um cérebro primitivo que nós carregamos hoje, né? Ainda não evoluímos, digamos assim, cerebralmente, né, em termos sociais, né, para uma situação de isolamento, tá? E quando você coloca um celular desse na mão de uma criança ou de um adolescente que não tem uma visão crítica da coisa, e é assim, cá entre nós, adultos também, né, todos nós estamos viciados nesses aparelhos, né? Você está tirando da criança coisas fundamentais para a sua formação. Então, a interação social, você olhar no olho, né? Eventualmente eu falar para você algo que vai lhe desagradar e você ter que lidar com isso, é diferente de eu olhar num chat e simplesmente falar mal de alguma coisa sem a pessoa dar nenhum feedback, né? Uhum. Então, assim, a gente precisa cultivar nas pessoas, né, algumas coisas que são fundamentais. No ser humano, informação, que é o que a criança é. Exatamente. Porque talvez se ela ficar muito ali robotizada, todos esses valores vão fazer falta naquele ser adulto mais da frente. Exatamente, e cria sintomas de ansiedade, né? Então, você fica num ambiente em que constantemente bombardeado por notificações e por estímulos. Você fica com aquela preocupação de, caramba, o que está acontecendo? Será que eu estou perdendo algo, né? Então, os grupos e as redes sociais, então fica aquela ânsia de ter que estar conectado para tudo isso, né? Então, assim, eu acho fantástico e fundamental que a gente tenha uma intervenção, certo, de governo, sei lá, nesse sentido, né? Uma regulação nesse sentido. Uma regulação. Uma regulação, exatamente, para que a gente tente controlar isso, porque assim, essas crianças, elas estão adoecendo. Mas até uma certa faixa etária, né, professor? Tem uma certa faixa etária, porque depois de adulto, por exemplo, na universidade, você é um professor universitário, não tem mais sentido isso. Não tem sentido até certo ponto. Por exemplo, nas minhas aulas, eu peço que os alunos não usem celular, né, porque eu estou lá dando aula e aí a pessoa está lá assistindo um vídeo, interagindo, resolvendo questões, se distraindo, né? Então, atrapalha o processo de ensino e aprendizagem, de uma maneira certo? geral. Atrapalha, tá? Já é difícil hoje, né, você conseguir passar conhecimento, né, nos modelos ainda tradicionais que a gente ainda tem nas salas de aulas nas nossas escolas e tudo mais, ainda mais com um dispositivo tão atrativo ali né, à mão, tá certo? Então, é muito complexo esse processo. Fala um pouco mais sobre outros impactos negativos que se verifica na área da educação. A gente fala muito do ponto de vista do aluno. O aluno entregou o trabalho todo, não foi ele que fez, foi o ChatGPT ou outra inteligência artificial dessa lá. Né? Mas acredito que tem impactos negativos também que abracem os docentes e também os gestores. Não é? Fala um pouco para a gente. Veja só, toda vez que a gente depende de uma tecnologia para executar algo, a gente precisa ligar um alerta, certo? Então, você usar uma ferramenta como essa, como uma ferramenta de produtividade para te acelerar um processo, reduzir um custo, produzir um artefato, né? Um relatório ali que, ok, tudo bem, né? Agora, quando você começa a depender da inteligência artificial para fazer isso, né, para fazer essas atividades, aí a gente começa a ligar um alerta, né, porque, veja, nós somos, naturalmente, nós tendemos a nos acomodar, certo? Assim, a reduzir o esforço de tudo que a gente vai fazer. Só que o problema é que a inteligência artificial, esse ChatGPT e tudo mais, ele nos ajuda num nível
cognitivo, no nível criativo, no nível de raciocínio. É diferente de uma calculadora, certo? Então, eu tenho uma calculadora que é uma ferramenta que faz conta para mim. Só que eu tenho ainda o meu cérebro que até hoje é proibida, né? É. Mas até hoje é proibida. Na sala de aula, ninguém pode fazer um Enem, por exemplo, uma prova de concurso usando calculadora. É proibidíssima. Exatamente. Mas assim, é uma ferramenta, né? E que você, no caso, é proibido porque naquela idade, digamos assim, você precisa exercitar na criança o processo de fazer, de saber fazer, né? E este é que é o ponto, né? Na hora que a gente pula essa etapa, né, de saber fazer e terceirizar isso para uma inteligência artificial, nós estamos criando lacunas na nossa formação e na nossa rotina, né? Então, eu uso a inteligência artificial todo dia, certo? Para poder executar diversas atividades administrativas, dos projetos da sala de aula e tudo mais. E tem momentos que eu paro assim e digo, não, Rodrigo, você é capaz de implementar essa solução, então mas, deixa professor, que de lado e a inteligência artificial também erra. Uma dúvida que eu tenho, ela também erra. Por exemplo, ou eu posso estar enganada, o senhor coloca lá para corrigir ali 60 alunos, 60 provas. Isso. Né? Mas assim, não há de se ter uma preocupação em olhar revisar essa correção que a IA está mostrando, para você poder, de repente, o seu olhar, a sua expertise como especialista, pode até sugerir uma modificação e uma correção até muito melhor do que aquilo ali que ela está propondo? Não, sem dúvida, sem dúvida. Esse ponto de a IA erra, né, que é o que a gente chama de alucinação, né? Assim, ela alucina, é um termo bem que quando você ouvir falar aí, ela está alucinando, ou seja, ela está gerando conteúdo que não faz sentido, que é errado, né? Lembrando do que a gente conversou no início, né, da nossa conversa, que a gente está com uma ferramenta, que é um software aqui, que aprendeu coisas. E aprendeu em cima daquilo que ela foi treinada. Se a gente estimula essa ferramenta em cima de conteúdo que ela foi pouco treinada, por exemplo, ela vai errar, certo? Porque ela é uma ferramenta que foi trabalhada para gerar respostas. Ela precisa estar atento e forte ali. Estar atento e forte, exatamente. Então, assim, é por isso que um risco muito alto que a gente tem ao usar essas ferramentas é quando você não tem domínio sobre o conteúdo que você está trabalhando, certo? Então, isso é um risco, acho que até maior para o profissional do que para o aluno, porque um aluno errar está dentro do cronograma. Ele está ali para errar, para aprender, talvez, e ser corrigido, né? Mas o profissional, supõe-se que ele está ali para saber corrigir aquela falha e ensinar. Eu diria que se um estudante que for utilizar uma inteligência artificial, né, e quiser abrir mão desse tipo de problema, ele tem que trabalhar da seguinte forma, assim, você pega um conteúdo que já é válido, que você conhece, certo? Que você sabe que é correto, né? Um conteúdo de um livro, por exemplo, oferece para a inteligência artificial e pede para a inteligência artificial gerar conteúdo ou corrigir um texto e tal, baseado naquele conteúdo, entende? Porque lembre o seguinte, que a ferramenta ela não foi feita necessariamente para a gente fazer busca, certo? Ela aprendeu como a gente raciocina, de certa forma, limitado, né? E como entender e como se expressar na nossa linguagem. Esse é o objetivo, certo? Então, se eu digo para a ferramenta, corrija esse trabalho, mas esta é a resposta correta e este é o exemplo do que você deve gerar, a ferramenta ela não vai buscar soluções dela, ela vai se deter ao que eu estou expondo para ela. Estou delimitando isso, entendeu? Então, isso restringe a possibilidade de ter esse erro ou essa alucinação. É preciso saber usar também, né? Exatamente. No caso, hoje, os pais eles têm muita preocupação, muitas dúvidas. Os pais hoje são muito ocupados, né? E aí, mas há essa preocupação de não conseguir acompanhar tanta mudança, porque esses novos que estão chegando são nativos digitais, muitos pais ainda são imigrantes digitais, né? Então, o que é que os pais podem fazer, o que o senhor diria, para monitorar o uso danoso, né, dessa inteligência artificial
nos filhos, especialmente nas crianças e adolescentes, que são seres humanos em formação. Michele, aqui eu acho que a sugestão que eu daria é aquela sugestão sobre o uso de qualquer tipo de tecnologia. E, na verdade, sobre qualquer processo de educação de uma criança que converse, certo? É preciso a gente abrir um diálogo com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, entender que ferramentas elas estão utilizando, que redes sociais estão acessando, com quem estão interagindo, por que está usando o ChatGPT, para quê, né? E estimular, inclusive, o uso, certo? Só que de forma controlada, guiada, né? Porque nós estamos num momento onde o que é o certo, o que é errado, em algumas situações isso é muito óbvio. Por exemplo, mandar resolver uma tarefa que você não fez e entregar, isso é errado, certo? Entende? Um estudante tem uma tarefa para fazer, ele usa o ChatGPT para gerar a resposta e entrega como se tivesse sido sua resposta. Isso é errado. Eticamente, inclusive, né? Exato, né? Isso não há muito o que pensar. Só que existe todo um degradê agora se criando, certo? Se a pessoa vai eu gero uma resposta e peço para a inteligência artificial sugerir melhorias. Isso está errado ou não está? Então, essa discussão crítica, ela precisa estar na mesa. Precisa estar na mesa em casa, né? Quando você está conversando com seus filhos, interessados sobre o que está acontecendo. Tem que estar na escola, né? Então, assim, eu não acho que é a situação da gente proibir os estudantes de usar a inteligência artificial, essas soluções, para esse tipo de propósito, mas... Discutir e estabelecer limites. Exatamente, e entender como utilizar para a gente não pular etapas, né? Para não pular etapas, certo? Então, da mesma forma que alguém, antigamente, sem uso de tecnologia, fazia uma cópia, né, de alguma tarefa e entregava como sendo sua, hoje você simplesmente tem uma ferramenta mais elaborada para poder fazer isso e continua sendo errado, né? Então, a gente precisa ter, digamos que, para resumir, temos que estar de olhos, né, abertos para as nossas crianças, conversar, né, constantemente. E é perigoso a gente entrar naquela área do maravilhoso, sabe? Meu filho desenrola tudo e tal. Então, você enche, né, o peito para dizer que a sua criança usa computador, usa tudo, e você não tem a menor noção do que está acontecendo. Então, é arriscado. Vou fazer uma última pergunta, breve, porque já encerramos aqui o nosso tempo, mas que é uma provocação também. Nós estamos rumando para atrofiar a nossa mente ou evoluir com tanta tecnologia e inteligência artificial? Michele, eu acho que é o seguinte, digamos que nós temos ferramentas, certo, que são excelentes para nos fazer crescer enquanto humanidade, enquanto desenvolvimento cognitivo e inteligência. Agora, cabe a nós, enquanto sociedade, termos cuidado para não entrarmos numa cilada, né? Para que essas ferramentas elas não virem digamos assim, atalhos, né? Que furem, né? Que ultrapassem, que negligenciem a nossa formação, tá certo? A formação dos nossos alunos. Tá? Obrigada. Conversamos com o professor Rodrigo Rebouças sobre os impactos da inteligência artificial na educação. A gente agradece essa troca aqui. E semana que vem nós voltamos com um novo tema no Câmara Aberta. Até lá!